Boa noite. Deixa eu treinar aqui um pouquinho antes para... meu nome é Alexandre Moraes, né? Como você já deve ter visto aí. Quando o Iracema procurou e falou o tema, me deixou à vontade, eu me lembrei bastante desse. A fé remove montanhas. A gente pode analisar esse tema por duas concepções. Vamos até fazer um exercício primeiro, se só existisse a dimensão material. A gente sabe que não. A gente está numa casa espírita. E existe a dimensão também espiritual. Ora, o exercício da fé, a gente já pode ter como exemplo a construção de uma casa espírita e a manutenção. É um exercício de fé muito grande. Por quê? Tem-se muitos obstáculos. Tem obstáculos de ordem econômica, obstáculos de ordem até, inclusive, do que a gente ainda vive na sociedade, algumas dificuldades em termos de aceitação de religião e outros obstáculos mais. Ou seja, construir e manter uma casa espírita já é um exercício de fé. A gente já pode dizer que aí já se removeu algumas montanhas para você ter a casa espírita e você manter. Do outro lado, se a gente for observar em situações mais simples, por exemplo, no nosso dia a dia, a gente, para estar aqui hoje, nós enfrentamos alguns obstáculos. São obstáculos mais simples e conhecidos de todos, como o trânsito, o obstáculo da insegurança, que muitas vezes deixa a gente com receio. Olha, eu vou sair do centro 9 horas da noite, como é que eu chego em casa? E a gente, são obstáculos que a gente, com fé, a gente veio até aqui. Muitas vezes a gente, por lidar com uma doutrina que tem como princípios básicos o respeito a todos os conhecimentos, a todas as outras religiões, a todas as outras crenças, às vezes a gente tem aqueles segmentos, aquelas pessoas que de fato não acreditam em religião nenhuma, são os conhecidos ateus. Eu confesso a você que passei por uma experiência na vida que se eu fosse ateu, eu desistia. Porque eu vinha... o que é que eu quero dizer com isso? Que a fé, ela tem seus aspectos materiais e também imateriais, que muitas vezes a gente não tem o conhecimento para entender aquela situação. Mas, no meu caso, por exemplo, foram duas situações. Eu vou contar uma recente. Eu vinha correndo ali na Margareth Neto e vinha justamente naquele trecho daquela calçada que dá para o rio, né? E aí eu tropecei. No que eu tropecei, eu fiquei com o corpo caindo a metade para a pista. E vi um carro do lado dele. Eu literalmente ia cair, eu já tinha entregue os pontos, eu não tinha jeito de cair. Porque se eu for analisar do ponto de vista científico, eu caí, então tinha uma força que estava me empurrando para o chão, diria a força da gravidade, e não tinha nenhuma força que tivesse, digamos assim, uma intensidade igual ao contrário, como dizia a física, que me empurrasse no sentido contrário, eu recuperasse o movimento e não caísse na frente do carro. Mas aí tem um detalhe, eu estava solto, não tinha nada para me segurar, e existiu essa força assim, que eu não conheço, do ponto de vista material, eu desconheço, que essa força me levou e me alinhou, e eu consegui o carro já na frente. Se eu caísse, o carro iria me atropelar. Então eu só posso dizer que essa força é Deus. Eu pelo menos conheço o nome de Deus. Então, porque do ponto de vista da ciência, eu ia cair, porque eu estava já de acordo com a força da gravidade indo para o chão, e eu não vi nada ali que pudesse, por exemplo, colocar uma força igual ao contrário, que empurrasse meu corpo, alinhasse e eu não caísse. Mas existia a força de Deus. Então, do ponto de vista da matéria, eu não tenho como explicar como é que eu fui salvo dessa situação. Então, ou seja, qual o objetivo hoje? Mostrar os aspectos da fé que estão, digamos assim, ligados à matéria, que a gente consegue ver, e tem os aspectos imateriais. Aí a gente, quando eu estudo esse capítulo, eu gosto de todos os capítulos do Evangelho, mas esse particularmente ele me chama mais a atenção, porque eu consigo relacionar com quase todos. Então a gente começa a entender, aí onde a gente começa a ver na prática que o mundo material existe, é visível, é tangível, nós percebemos,
Mas o mundo espiritual é uma dimensão muito maior do que o mundo material e de uma influência muito maior. O problema é que a gente entende isso, mas a grande questão é que a gente não consegue incorporar isso, sentir isso na prática, como funciona. Então, vamos discutir um pouquinho e ver o que é essa fé que tanto Jesus fala no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Outra questão, a fé transporta montanhas. Aí eu vou voltar lá para a minha adolescência, tem pouco tempo, inclusive, que eu passei por essa fase. O cabelo branco é o seguinte, é que eu pinto de branco para ter uma certa consideração. Quando eu dou aula, eu também sou palestrante, para que todo mundo respeite minha passada, porque eu ficar parecendo menino, né? Então eu pinto de branco. E é uma pintura bacana que não suja a camisa, não desbota, e ela fica, então vai ficando preto, aí eu pinto de branco. Então, olha bem, a fé envolve montanhas. Lá na adolescência que eu olhava, isso tem no Evangelho, mas tem também na Bíblia, né? Que a gente vê isso aí. Mas Jesus empurrava a montanha, ele falava assim, tire a montanha e a montanha ia. Eu me questionava, entendeu? Pode ser até, já para alguns, pode ser até um questionamento, digamos assim, talvez banal, mas era o que passava em minha cabeça. Talvez minha mãe dizia o seguinte, homem de pouca fé, falava para mim. Ela queria comprar um apartamento, ela só sonha demais. Ela dizia, homem de pouca fé, e passava esse capítulo na Bíblia, que ela era católica, não conhecia ainda o Evangelho. E aí dizia, a fé transporta a montanha. O curioso que ela era católica, me criticou bastante quando virei espírita, mas não abria mão das obras de Chico Xavier. Lia várias, entendeu? Então, olha, então vamos ver o que é essa montanha, né? E aí o que acontece? O capítulo ele começa em que o pai de uma criança chega para Jesus e diz assim, Jesus, meu filho está meio lunático. Ora no fogo, ora cai no fogo, ora cai na água. E eu pedi aos seus discípulos, mas nenhum pôde resolver o problema. E aí Jesus chegou e pediu para trazer a criança e viu que a criança estava com aquele, como diz o Evangelho, estava com o diabo no corpo, ele pegou e realmente resolveu o problema. E fez uma crítica aos apóstolos, disseram assim, que eram de pouca fé também, como minha mãe sobre mim. Até minha mãe conseguiu comprar, graças a Deus, o apartamento, para provar, está vendo que você tem pouca fé? E aí, ele vai e resolve, e chama os discípulos, os apóstolos chegam e dizem assim, mas Jesus, por que é que nós não conseguimos? Aí ele vai, né? Se tivesse uma fé igual a um grão de mostarda, aí pai, olha como a natureza é mágica. Imagina que a gente coloca uma sementinha, né, e vira uma árvore, vira uma planta enorme, que dura aí talvez até anos ou centenas, em alguns casos. Então, a fé está na natureza, muitas vezes a gente não consegue enxergar. Né? No caso da metáfora, que ele fala, da semente que transforma. Isso obviamente, é uma prova material da fé, como um fenômeno, um processo de transformação que é imaterial que a gente não consegue entender. Mas a prova a gente vê, né? Então ele fala, por que não podemos, nós outros, expulsar esse demônio? Os discípulos perguntaram a Jesus. Jesus lhe respondeu, é por causa da vossa incredulidade, porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Ele fala aí do grão de mostarda. O grão de mostarda, realmente, ele passa por quê? Por uma grande transformação. Aí o interessante dessa leitura entra naquilo que eu falei. Então, assim, eu transporto a montanha. Então, leva essa questão aqui para a gente avaliar. Então, veja, para a gente discutir essa questão da fé, eu dividi aqui o nosso ponto em alguns temas. O poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola da figueira seca. Essa parábola da figueira seca é algo interessante. Instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. Aqui a gente vai ver um triângulo que eu coloquei para mostrar que quando existe a fé, existem dois
dois suportes da fé, ou seja, que é a fé em prática, que é a caridade e que é a esperança. A fé divina e a fé humana, como as duas podem se interrelacionar. Veja, eu sempre, como eu disse a você, lá na minha adolescência, há poucos anos atrás, que montanha é essa? E na minha cabeça era que Jesus empurrava a montanha. Tinha aquele mágico lá na década de 80, já me entreguei, tá vendo? Dentro do perfil de que empurrava muita coisa. E eu achava que a montanha era isso. Gente, a montanha que Jesus se referia, porque ele falava por parábolas, talvez seja uma montanha sejam montanhas, melhor dizendo, que na prática sejam até mais difíceis realmente do que empurrar uma montanha do ponto de vista físico. A montanha, você vai lá para tirar com um trator, pelo menos vai tirar. Né? As montanhas que Jesus fala das nossas dificuldades. Ora, o poder curativo que Jesus tinha com a criança, que ele disse que tirou o diabo do corpo da criança, na verdade o diabo se resumia que algumas maldades, algumas enfermidades, digamos assim, não do ponto de vista físico, mas talvez do ponto de vista até psicológico, que Jesus conseguiu arrancar de dentro da criança. Essas montanhas são nossas dificuldades. E talvez as dificuldades que a gente tenha, muitas delas a gente nem sabe que tem. Algumas a gente tem, mas a acessar talvez seja difícil, porque vem logo embaixo o quê? As resistências, a má vontade, os preconceitos, o interesse material. Aí entra até os aspectos mediúnicos. Quando a gente fala, por exemplo, dos discípulos que disseram: mestre, por que a gente não conseguiu curar? Na época de Jesus era difícil. Então, se hoje a gente ainda tem dificuldade de entender o processo mediúnico, eu fico imaginando que na época de Jesus era algo como se fosse, se dizia o quê? Sobrenatural. Hoje a gente entende que a mediunidade é algo que faz parte da natureza. Então, o interesse material, ou seja, usar a mediunidade, por exemplo, como objetivo financeiro, infelizmente isso ainda existe, de uma forma muito... às vezes a gente não pode julgar aquele espírito que faz isso, mas já é algo complicado para a gente. O egoísmo, o fanatismo e também as paixões desenfreadas. As paixões que nos conduzem a tomadas de decisões muito equivocadas do ponto de vista do nosso convívio na religião, do ponto de vista do nosso convívio social, do ponto de vista do convívio com o outro. Porque às vezes a gente tem um detalhe interessante, né? Eu tenho essa experiência aqui com vocês, dando aqui a palestra. Nós somos espíritos encarnados, mas também estamos aqui com espíritos também desencarnados. Quando eu estou em outra área, dando uma fala sobre economia e tudo, também estou com espíritos. Também tem muitos espíritos desencarnados que estão ali querendo entender um pouquinho. Só que no início da minha trajetória, eu separava. Depois eu fui ver, não. É espírito do mesmo jeito. Então o que acontece? O fanatismo tem um detalhe interessante do fanatismo. E aí eu ligo com outro capítulo, se eu não me engano, o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre os falsos profetas. Por que os falsos profetas eles conseguem agir e a gente consegue, digamos assim, ser enganados por ele, nós? Porque existem determinados pontos em nós que precisam ser trabalhados. E aí onde entra a questão até da fé cega. A gente não conhece determinadas situações, a gente não entende, e aí o falso profeta entra. Tem também a nossa fragilidade, a nossa carência. A gente tem uma determinada carência, aí vem ou um líder religioso, seja da nossa religião, seja de outra, a gente vê a pessoa falar com certa desenvoltura, e a gente não questiona o que aquele palestrante está ali falando. Saindo do campo religioso, entra no campo político, entra no campo social, a gente, por ter determinadas carências, a gente não questiona aquilo que vem do político.
que vem do ambiente social, dentro do ambiente familiar também. Então a gente acaba sendo o quê? Iludido. Então o que é que acontece? O fanatismo, ele vai justamente acontecer porque existe fragilidade de nós, seres humanos, carência, que a gente acaba sendo, digamos assim, ludibriado. Por isso que o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata essa questão. Eu ligo com o poder da fé, porque esse capítulo vai falar também da fé cega e da fé raciocinada. Só que tem um detalhe interessante. Dentro dessas montanhas, tem determinadas situações que são complicadas mesmo e a gente muitas vezes não tem. O preconceito, a gente às vezes tem determinados preconceitos que a gente ainda não conhece. Ou muito estamos conhecendo alguns preconceitos que a gente já vai eliminando. Mas outros a gente tem, mesmo sem querer, está de forma inconsciente. Um detalhe interessante, que eu gosto muito de trazer para a palestra, porque a gente tem aqui o capítulo 19, igual o Evangelho conforme o segundo o Espiritismo, ele fala também alguns aspectos psicológicos. Muitas vezes se criou dentro do Espiritismo aquela separação entre Espiritismo e psicologia, quando na verdade o próprio Kardec ele vai tratar da psicologia. No livro dos Espíritos tem muitas questões que falam o que é essa psicologia na verdade. Não precisa a gente entrar aqui em Freud, em Jung, não é o objetivo, mas a psicologia na verdade, e esse capítulo, ele é um capítulo que tem uma psicologia muito carregada dele, que é olhar para dentro. Então essas montanhas, olhar para dentro. O que é que tem dentro de mim que está me atrapalhando? Que está me atrapalhando, por exemplo, de fazer um bom trabalho. Que está me atrapalhando de estudar a doutrina. Está me atrapalhando de ajudar o próximo. Está me atrapalhando por eu não entender o meu egoísmo. Entendeu? Então, a montanha é aí. Porque vem de dentro da gente. O capítulo 19, ele é um verdadeiro capítulo para chamar Jesus para dentro da gente. Quando a gente acorda de manhã, eu pelo menos tenho esse hábito. Porque o detalhe é que às vezes o espírita, ele pode também desenvolver certas vaidades e dizer assim, não, eu não preciso, digamos assim, eu não preciso ter um Deus como um suporte. Mas eu ainda estou naquela fase que eu preciso de Deus. Então eu acordo de manhã, eu olho para o céu e digo assim, com fé em Deus. Agora, só o que é que a gente tem que aprender? A gente tem que trazer Deus para dentro da gente. Agora, claro, nós estamos numa trajetória que a gente olha para o céu, que está a 158 milhões de quilômetros da Terra, mas a gente olha assim, com fé em Deus, a gente aponta. Mas a gente também tem que ver o seguinte, esse com fé em Deus até um agradecimento ao Deus sobre a oportunidade de nos proteger como o sol lindo, esteja chovendo ou não, mas está protegendo a gente. Então assim, com fé em Deus vai acontecer o que eu estou querendo, né? Dentro dos desígnios de Deus, obviamente. Mas traga Deus para dentro de si. O que é trazer Deus para dentro de si? É tentar remover essas resistências. Quando ele fala, por exemplo, de dificuldade. Se Iracema fosse olhar para a dificuldade, ela não implantaria o centro espírita. Se fosse, por exemplo, contratar um economista, não ia dizer, não é viável. Aí tem o quê? Uma dificuldade. Mas ela venceu isso aí. O que é isso? Botou o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo na prática. Quando a gente fala em fé, a gente pensa em quê? Em oração. Mas a palavra oração, ela tem um aspecto interessante da fé. Porque a oração vem do verbo orar, mas ela termina com ação. Então, fé tem que ter ação. Óbvio, claro, todos nós, a gente dentro desse processo de aprendizado, muitas vezes a gente se depara com um conjunto de problemas do ponto de vista material mesmo, que a gente se sente assim, não consigo resolver. Eu entrego a Deus. Vai tentando resolver com as ferramentas que você tiver e vai realmente entregando a Deus. Não tem nenhum problema nisso aí. Convosco,
vai à igreja, vai ao centro espírita, vá em qualquer centro religioso, ou ore em casa, aí você diz assim, eu entrego a Deus, mas não fique parado, tem que ter o quê? Ação. Ora, e aqui é o seguinte, ele fé robusta e fé vacilante, Jesus mais perto e Jesus distante. Olha, veja bem, eu até não tive a intenção de rimar não, gente, mas agora foi o que eu fui perceber. O que é a fé robusta? O que é a fé vacilante? A fé robusta é uma fé estruturada. Né? Você sabe que Deus existe. Muitas vezes, aí tem um detalhe interessante que nós vamos trazer da psicologia. A fé robusta significa o seguinte: você tem um determinado problema ou determinadas situações que você tem, não sabe como resolver, mas tem algo no seu inconsciente que lhe dá alguém segurança. Você não tem medo, não sabe como vai resolver. Você pede a Deus que lhe ilumine, mas você está tranquilo, é o quê? A fé robusta. Na verdade, para a gente chegar nesse ponto de ter uma fé robusta, a gente precisa ter uma evolução maior. A gente não tem essa fé robusta assim do nada. Isso aí, na verdade, já é o quê? Um espírito que já está mais evoluído. Então, por exemplo, você olha bem o Gandhi. Gandhi, inclusive, ele sabia até qual seria que ele seria assassinado. Dizem aí que ele tinha uma ideia que poderia acontecer. Mas ele estava super tranquilo sobre a sua missão. Uma coisa interessante para a gente ter uma fé robusta, a gente tem que olhar, conversar com Deus, já que a gente está, digamos assim, na fé vacilante, conversar com Deus e dizer, como é que eu resolvo isso? Para você adquirir um conhecimento e pular para cima, para a fé, o quê? Para a fé robusta. Quando eu falo fé robusta e fé vacilante, eu falo o seguinte: fé robusta tem um Jesus mais perto. Hoje eu fiz um evangelho na minha casa, né? Eu estava comentando com o Iracema. Tem a minha mãe que está precisando de cuidado, tem também uma tia minha que tem demência. E eu estava observando o seguinte, que tinha algumas pessoas, eu convido as cuidadoras para participar, e que você falava o seguinte, olha, o Jesus, a gente está muito acostumado com a figura que a gente vê no cinema, às vezes na televisão também, mas o Jesus está mais perto da gente. Então, às vezes na meditação, por exemplo, eu falo assim, olha, vamos imaginar Jesus num jardim de flores e ele dando um abraço a gente. Aí uma cuidadora perguntou, mas o Jesus já morreu, já desencarnou, mas Jesus nunca deixou de estar com a gente. E a gente sabe disso. Né? Tá? A sua energia, então, o que é que eu falo na meditação? É você ter fé que ele está ali junto de você, ele está ali ouvindo. Né? Não precisa a gente analisar da dimensão material. Então, Jesus mais distante, quando Jesus está mais distante, a gente tem uma fé o quê? Vacilante. A fé vacilante significa dizer que no fundo a gente não tem a devida consciência do papel de Deus mesmo, do próprio Jesus também como enviado para resolver alguns problemas. E aí veja bem o seguinte, resolver problemas, eu estou falando aqui do campo material que a gente está falando, mas temos problemas do campo espiritual, temos problemas do campo psicológico, que muitas vezes a gente tem uma dificuldade enorme para resolver. E às vezes vai ao psicólogo, vai ao psiquiatra, vai em centro espírita, não resolve, porque talvez tenha que trabalhar o quê? A fé. Fé religiosa, condição da fé inabalável. Fé raciocinada, melhor dizendo, porque tem uma palavra ali, uma letra que eu engoli. Crença. A fé não se prescreve. E aí tem um detalhe interessante. O detalhe interessante, a fé raciocinada é a gente ter aquele poder de, ao ouvir uma determinada frase, um determinado princípio, a gente tem o poder de questionar. Eu estou aqui falando, mas vocês têm que questionar. Né? É fundamental isso aí. Porque acreditar simplesmente num princípio, sem ter a base disso aí, como a gente falou no início, a fé ela tem que ter o quê? Uma base. E aí é onde entra a fé raciocinada. O Espiritismo tem uma passagem interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz o seguinte, em uma determinada situação, que o Espiritismo não explica aquele fenômeno,
mas a ciência explica, fique com a ciência, ou seja, isso é a questão da fé raciocinada. O lado científico tem um outro detalhe, que muitas vezes a ciência reluta muito, hoje menos isso, é claro, reluta muito para entender o mundo fora da dimensão material. Mas hoje a coisa já está, graças a Deus, ficando diferente. O próprio Einstein já provou que Deus existe. Então, o que é que eu quero dizer? A fé cega entra no fanatismo, como a gente falou. Eu vou num centro espírita, eu acredito no médium, particularmente já tive essa experiência, já tive situações que, graças a Deus, eu, digamos assim, tive certa desconfiança. Mas, por exemplo, uma vez a gente entrou no centro espírita, tinha um médico que disse que recebeu o Bezerra de Menezes. E eu senti no médico que ele ficou muito assim, um prazer enorme. Eu perguntei assim, eu sei que o Bezerra de Menezes é um espírito que ele pode aparecer em qualquer centro espírita. Mas às vezes, né, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, tem a impressão que é muito ocupado. Então, será que esse velho, né, teria que ter assim? Então, são essas questões. O que é que aconteceu aí? O médium, ele não pôde, ele ficou talvez envaidecido. Aí entrou um espírito que não devia ter lá boas intenções e se identificou como Bezerra de Menezes. Outra situação, que aí foi uma médium que me contou, que ela disse que estava numa mediúnica e estava tendo alguns problemas assim de ordem científica, tratado na mediúnica, um pouco difíceis de serem resolvidos. Aí entrou um espírito, o espírito entendia muito de física. Ela disse, olha, eu não conheço ela, e passou para o médium, que encarnado ele é um físico, e ele chegou e disse, não, o que o espírito falou está correto. Aí, ou seja, ela teve a humildade de dizer, olha, eu não conheço esse assunto, e passou para outro médium. Então, ou seja, ela entrou no campo da fé, o quê? Raciocinada, que ela disse assim, a conversa do espírito era tão bonita, que ela mesmo ficou muito encantada. E como ela percebeu que o nível de encantamento era muito grande e ela não conhecia o assunto, então ela passou para um outro médium que era físico. Provavelmente esse espírito entrou nessa mediúnica por saber que tinha alguns físicos. E a intenção dele, segundo ela, era das melhores possíveis para explicar um problema. Então, mais um detalhe foi o seguinte, a gente pode ficar tão envaidecido numa situação dessa, o envaidecimento é normal para o ser humano, mas às vezes a gente precisa enxergar. Então, o que aconteceu? Ela teve a humildade de ver que ela não sabia daquele assunto e que tinha médicos mais experientes que conheciam, e ela passou para o médico, entendeu? Então, outro problema, crença. Olha, a gente nasceu sob um conjunto de crenças, que eu garanto que todos nós, muitas crenças que a gente teve lá quando era pequenininho, hoje a gente já questiona. Eu, por exemplo, sempre ouvi uma história que diz que era mais fácil um rico ou um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico correr dos céus. E detalhe curioso era o seguinte, que eu, na minha ignorância na época, eu achava que o ditado, a parábola bíblica, ela estava dizendo mesmo que era mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha de costura mesmo, do que um rico que põe no céu. Mais uma vez, dando aula, tinha um padre na sala, ele tinha mais de 9 informações, aí ele disse, eu falei sobre essa parábola, ele disse, não, professor, a agulha na verdade era uma passagem que tinha na Idade Média, em que o cavalo passava, mas o dorso do camelo não passava. Então, por isso daí ia dizer que era mais fácil o camelo passar no fundo da agulha. Então, mas o que quer dizer essa crença? Que rico não vai correr do céu. Então, a gente foi criado, né, com a crença de que rico não vai correr do céu, e daí se deriva várias outras. Né? Acho que todo o problema da pobreza está na mão dos ricos e por aí vai. Então a gente crê, eu mesmo cresci muito com isso. Com o tempo eu fui percebendo que não. Então, um conjunto de crenças que, de um certo modo, a gente não pode nem atribuir assim, culpa aos pais, não, porque era o conhecimento que eles tinham naquele momento, e eu também vivi muito com base nesse conhecimento. Então, por exemplo,
a adoração é imagem. Realmente eu chego na igreja, olho para o Senhor com fim e tudo. Não tem um problema quanto a isso. A grande questão é a adoração talvez excessiva, né? E como também se critica algumas posturas de, digamos assim, algumas vertentes religiosas criticam a questão das imagens. Então, né, isso aí eu deixo para lá. Mas eu sei, o que eu quero dizer? O conjunto de crenças pode fazer com que a gente tenha uma fé não raciocinada, muitas vezes uma fé cega. Então, assim, minha mãe brigava comigo, que disse, eu acredito muito em Deus, estou fé em Deus, não vai ter nada. Aí fomos fazer uma viagem, o pneu do carro estava careca. Eu disse, não vou com esse pneu assim. Não, meu filho, com fé em Deus, não vai ter nada. Então, isso aí é uma fé cega. Eu não aceitei a proposta, tivemos que trocar o pneu. A fé não se prescreve. E é interessante essa parte. A fé não se prescreve, ou seja, não tem uma receita de fé. Eu não posso dar uma receita aqui a você e dizer, olha, você tem que ser espírita, tem que ser católica, você tem que ser umbandista, tem que ser candomblé. Não. Fé de cada um. Mas o problema é que a gente levou muito tempo para começar a diversificar esse ponto, a entender que tem várias crenças. Obviamente que tem um detalhe. Nós aqui, enquanto espíritas, por exemplo, a encarnação para a gente, ela não é mais uma crença. A gente sente a encarnação. Então, para mim, sai do campo da crença. Se a pessoa... O que é que acontece? Eu respeito quando eu estou num ambiente que não tem só espíritas e não falo encarnação. Então, eu estava numa discussão com meu irmão, vou dar uma notícia a ele, disse, olha, o primo meu faleceu. Aí meu irmão, não, ele desencarnou. Aí tinha umas pessoas que não eram que não era da religião. Aí o pessoal ficou assim, né? Aí eu fiquei calado, eu realmente falar, desencarnou, encarnou, para mim é normal, para nós aqui é normal. Mas para algumas pessoas que não são espíritas, ainda não é normal. A gente sente a encarnação. Pare para até avaliar alguns problemas que você passa aqui hoje, que às vezes até você diz, como é que eu não consegui resolver? Vai consultar, não precisa nem fazer teoria de regressão, você vê que tem algo que vem lá de trás. Então, cuidado com essa questão da crença e da prescrição da fé, porque alguém prescreveu a fé para mim, minha mãe, eu nasci católico. Eu fui virando espírito ao longo do tempo, ninguém me prescreveu. Obviamente, talvez eu tenha tido algumas influências, concordo que até aí tudo bem. Então, essa parte a gente tem que aprender que se constitui, por exemplo, a fé cega, ela se constitui uma montanha que precisa ser removida. Então, por exemplo, na década de 70, não sei se vocês sabem aqui esse problema, teve uma tragédia no Peru, que tinha um pastor que ele falou para todo mundo assim, olha, podem tomar esse líquido, que não vai ter nada. 800 pessoas morreram. Quando foi ver o líquido, era venenoso. Ou seja, por que eu tenho que tomar um líquido desse? Eu não conheço. Eu preciso exercitar a minha fé. Eu preciso, porque às vezes a gente confunde muito, somos sujeitos a confundir, por exemplo, algo que ainda não conhecemos, não questionamos, e aí o que é que acontece? A gente entra na questão do obscurantismo. Não conheço, não questiono, e aí mas eu vou aceitar, porque eu estou na doutrina. Se eu estou na doutrina, eu vou aceitar isso aí. Você acaba entrando no obscurantismo e exercendo essa prática sem questionar. E isso aí é um problema. Entra na fé cega. A parábola. Pensei que tivesse. A parábola da figueira seca. Diz que Jesus, andando no deserto, aí viu a figueira seca, e aí ele olhou, não tinha fruta, ele estava com fome, e amaldiçoou, como diz o discípulo dele, amaldiçoou. Quando foi no outro dia que o discípulo, o apóstolo, foi buscar alimento na figueira, o que é que percebeu? Que Jesus tinha
amaldiçoado. Aí Jesus falou: se tu tivesse de fé igual um grão de mostarda, você removeria, transportaria as montanhas. Então, assim, ele vai dizer o seguinte: a parábola da figueira seca, ela tem uma analogia com árvores que dão bons frutos e árvores que dão maus frutos. Então, ele quis dizer o seguinte: a figueira seca era uma árvore que não produzia bons frutos, então não merecia estar ali. E aí ele faz uma relação também, o seguinte, com os homens que têm literalmente coração bom, daqueles que têm um coração que parece ser bom, como era o caso da figueira seca, que parecia ter fruto, mas não tinha. E aí onde entra também a questão da fé, porque aí a gente entra acreditando nessas árvores que aparentemente vão dar bons frutos, mas faz no papel da figueira seca. A aparência do bem. E aí tem um detalhe interessante: meio de serem úteis e não são. As utopias, as doutrinas sem bases sólidas, a esterilidade e a prodigalidade. Meio de serem úteis e não são. Nós aqui somos médiuns. É um presente de Deus, como sendo um presente de Deus que ganhamos sem custo nenhum. Então a gente também tem que devolver isso para a sociedade sem ônus nenhum. E aí o que é que acontece? O médium, muitas vezes, que tem essa mediunidade ostensiva, não usa para o bem. Usa para atingir fins próprios, financeiros inclusive. E as utopias, aí tem um problema delicado. E se for avaliar o mundo do século XIX para cá, nós fomos inundados por um conjunto de utopias que dizia para a sociedade que se resolvia muita coisa, se criava-se milagres, e que na verdade eram utopias para alimentar determinadas ideologias que, do ponto de vista moral, não nos ajudou em nada, mas nós entramos no quê? No fanatismo. Aí onde entra a questão do, entre aspas, milagre. Prometi o quê? Milagres da revolução social, e por aí vai. E nós entramos nessa. Porque existe o quê? Ainda existia uma certa ignorância desses assuntos. Doutrinas sem bases sólidas, justamente a fé cega. Porque tem um detalhe, né? Por exemplo, imagine que no final do século XIX, por volta de 1888, 87% da população vivia na extrema pobreza. Só 13% tinha a população mundial. Num cenário desse, de elevada carência material, a gente está sujeito, sim, a uma série de influências, inclusive religiões, que apareceram também com o intuito de solucionar os problemas da humanidade, e que, na verdade, o que é que acontece? Essas religiões, elas absorveram o lado frágil do ser humano. Claro que, na minha opinião, a religião como um todo, ela tem um papel fundamental. Mas, como tinha esse lado material frágil na humanidade até esse período, quer dizer, a gente ainda hoje tem mais ou menos 10% da população mundial vive na pobreza, o que é muito ainda, né? Mas você não pode comparar com o que era no século XIX. Então, o ser humano, numa condição de miséria, que ele pode até ter uma espiritualidade elevada, mas muitas vezes a condição material é tão carente que às vezes aparece um que vai dizer assim: olha, eu resolvo tudo. E ele vai sério. E aí eu digo assim, até na minha área, por exemplo, eu trabalho com economia e finanças, e muitas vezes eu vejo aparecer pessoas que dizem assim: olha, de vista disso aqui que você vai ganhar aqui horrores em pouco tempo. Isso é o quê? Um falso profeta, que eu combato isso com veemência. Então, assim, imagine que num período de carência que a humanidade ainda passa, e nos tempos remotos isso era muito pior, foi um terreno frágil para o surgimento de doutrinas em base sólida. A própria religião católica, ela condicionou algumas crenças, inclusive para atender até as classes dominantes na época,
que teve algumas falhas nesse aspecto aqui também. Eu não estou criticando a religião como um todo, não. Eu também gosto, mas estou questionando algumas coisas. Ora, a prodigalidade, aí olha, detalhe interessante da prodigalidade. A gente não falou lá no início que Jesus tirou o demônio, ou seja, todos os males da criança, os discípulos, mas, mestre, como é que você fez isso? O exercício da fé. Aquilo ali, naquela época, para os discípulos, para o conhecimento do dia, então, era considerado como que pródigo. Mas observe o seguinte, que na medida que a gente vai evoluindo na escala, entendendo o mundo além do mundo material, o que a gente considerava como pródigo, como prodigalidade, é algo da natureza. Então a mediunidade em tempos remotos era algo que sobrenatural. Então a gente olhava e acreditava naquilo, que quem tinha mediunidade era o quê? O enviado de Deus, que assim dizia. Então, por dizer isso, o que é que acontece? A gente colocava a fé como se fosse algo muito distante da gente. Então, não se conhecia, chamava o quê? De prodigalidade. Porque tinha o quê? Eram como se fosse enviado de Deus. Na medida que a gente vai conhecendo, nem tudo é prodigalidade. Ora, mas é uma questão interessante quando a gente fala de fé. Quais são os dois suportes da fé? Onde é que eu boto a fé em prática? Com a esperança e com o que? A caridade. O que Iracema faz aqui. A sua fé em implantar o centro espírita juntou com a esperança e com o sentimento de caridade. Ela e todos os voluntários que trabalham aqui. Então, assim, fé, quando a gente alimenta em pensamento, a gente está dando o primeiro passo. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente melhora nossos pensamentos, a gente está dando o primeiro passo. Mas é ação que a esperança que aquilo vai dar certo, juntando com o instinto de caridade. Então, o papel de um centro espírita, quando eu entro no orfanato, eu me emociono porque sou literalmente apaixonado por criança. E vejo coisas no orfanato, assim, crianças que foram abandonadas, me dá uma tristeza muito grande. Eles me perguntam, por que acontece isso? Entendeu? Então, porque às vezes a gente para olhar, dentro de casa, a criança muitas vezes ela tem uma certa negligência dos pais, não que seja negligência física. A criança sente, isso vai ter reflexo na vida adulta. Imagino que é uma criança que foi abandonada. Meu filho, a mãe do meu filho está criando uma criancinha linda, teve uma série de histórias de abandono. Eu adquiri uma afeição para a menina muito grande. A menina é muito amorosa. Então, o que é que eu quero? Isso é o quê? Um ato de caridade. Eles não têm essa condição material toda para fazer isso, mas fizeram. Então, a menina está 6 meses lá. Ou seja, eu botei no triângulo para dizer a fé é o principal de tudo, está no vértice principal do triângulo. E a esperança e a caridade dá o quê? É quem dá o suporte à fé. A fé divina é a fé humana. Bom, para a gente alimentar, para a gente alimentar a verdadeira fé, a gente tem que ter vontade. A vontade, ela vem, sabe como? Derrubando aquelas montanhas que eu falei no início. As montanhas dos nossos complexos, das nossas dificuldades. As montanhas do nosso egoísmo, dos nossos preconceitos, que ainda temos, mas com fé em Deus a gente vai tirando aí aos poucos. Essa é a vontade que vai nascendo na medida que a gente vai mexendo por dentro e tirando o que não presta. E aí você cria o quê? O magnetismo. A fé, ela cria uma onda magnética muito grande que a gente pode ajudar muita gente. E aí entra a questão do prodígio. Mas entra o prodígio na medida em que você tem fé, você coloca ações magnéticas, você melhorou sua parte interna, veio a vontade. Essa vontade vai gerar o magnetismo. Aí você vai para o que se dizia prodigalidade, mas só que na verdade já não é mais prodigalidade, porque você já, digamos assim, você já criou esses 2 elementos principais e aí vem o quê? De forma mais natural o exercício da fé. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, gente,
vamos ter bom ânimo, porque nós tem uma questão desse capítulo 19, do seguinte: nós não sabemos do poder que temos para botar a nossa fé em prática. Então, eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje. Espero que possa ter ajudado, mas com certeza vocês já me ajudaram muito. A energia de vocês foi ótima. Muito obrigado, uma boa noite a todos.